Bom dia para todos. Hoje é 12 de agosto de 2025. Hoje é terça-feira. Agora é 6h58 da manhã. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vou mostrar minha gatinha aqui, né? A minha companheira, a Branquinha. O Fer está lá na sala, com um pouquinho de frio, então ele fica lá na sala, tá, gente? Ele não quis ficar aqui perto da cadeirinha hoje, não. A Branca tá aí, tá vendo? Mostrando pro TikTok. E agora, daqui a pouco, eu vou mostrar pro Instagram também. Tô ao vivo no Instagram e no TikTok. Um bom dia para todo mundo. Que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Amém. Amém e amém. Deus nos abençoe. Agora mostrar no Instagram também. A Branca aí, gente, ó. Minha companheira tá aqui, a Branquinha. Então vamos lá. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês aí. Como sempre, gente, eu começo cantando Somente Crer, Tudo é Possível, né? Para depois dar início à oração e ler a palavra de Deus um pouco. Então, um bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês aí. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, mais uma vez eu venho aqui te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de poder interagir com as pessoas, de poder estar bem, de poder levantar e poder ler a Tua palavra, Senhor. Nesse momento, Senhor, peço que o Senhor possa estar me ajudando a ler a Tua palavra, que o Senhor possa desvendar, Senhor, o que está escrito aqui. Eu apenas vou ler, mas o Senhor possa trazer um entendimento, tanto para mim, tanto para as pessoas que vão ver essa live nesse momento, tanto no TikTok, tanto no Instagram. Te agradeço pela a sua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Obrigado por tudo. Te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um bom dia para todo mundo. Eu estou lendo a igreja escolhendo a lei ao invés da graça. Aqui para vocês verem. Então eu mostro sempre para o Instagram e para o TikTok. Então eu estou na página 8, dando continuidade à leitura da palavra. Deus é capaz dessas pedras ressuscitar filhos a Abraão. Ele não precisa de nós. Ele é o Criador. Ele pode fazer o que Ele quer, porque Ele é Deus. Agora descobrimos que todas essas coisas, Ele tinha um cordeiro pascual provido. Deus deu-lhes o maná do céu para a viagem. Ele lhes proveu uma pedra da qual beber quando eles estavam com sede, uma serpente de bronze para curá-los quando eles estavam doentes. E ainda assim, com tudo isso, eles tinham que ter uma lei. Eles queriam uma experiência teológica para que pudesse ter algo a mexer e organizar e se separarem. Isso é apenas o mesmo tipo de coisa que acontece com o nosso país. Pentecostais, mais de 40 anos atrás, Deus chamou um homem na Califórnia, um negro com os olhos cruzados,
deu-lhe a experiência do batismo com o Espírito Santo. A partir daí, formou na Rua Azusa a antiga missão da Rua Azusa. Dali, isso espalhou até que varreu toda a nação. Da nação após nação, até que o avivamento pentecostal estava queimando em toda a parte. Que bênção esta que Deus tinha provido. Pela graça, muitos deles não sabiam assinar seu próprio nome. Alguns deles viam a igreja em trapos. Elas saíam em uma ferroviária e pegavam punhados de milhos e batiam nos trilhos as pequenas mães para alimentar os seus filhos, para que seu marido pudesse pregar o evangelho. Eles perambularam, eles foram ridicularizados, escarnecidos e chamados santos roladores. Passaram toda a noite na cadeia, dia após dia. Alguns deles, eles quiseram colocá-los em instituições para insânios. Disseram que eram loucos. Deus tinha provido para eles um dos maiores avivamentos que esta nação já conheceu. Eu não me importo quanto isso aconteceu. Nunca houve um avivamento como o avivamento pentecostal. Isso é certo. O Wesley nunca teve, nenhum deles teve. Spurgeon, Calvino, Knox, grandes reformadores, mas eles nunca tiveram um avivamento como o avivamento pentecostal. Esta foi a melhor coisa que atingiu a terra desde que caiu o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Nada. Agora, eles tiveram mais convicções no ano passado. A próxima igreja obteve mais conversões do que quase o resto das igrejas juntas. Vocês ouviram Billy Graham falando isto há não muito tempo. Vocês não podem ignorar isso. Onde cometemos o nosso erro? Onde cometemos o nosso erro? Como Israel cometeu. Não podemos apenas prosseguir indo do jeito que o Espírito Santo estava nos guiando. Tivemos que acrescentar alguma coisa para fazer entrar. A incredulidade. Se Israel tivesse ido em frente, seguindo o caminho que o Senhor os estava conduzindo, dentro de 2 semanas teria chegado à terra prometida, mas eles tiveram que substituir algo. E se a igreja pentecostal tivesse se movido no Espírito Santo, do jeito que Deus ordenou que fosse, e já tinha provado que ele estava nisto, estaríamos vivendo no milênio, mas eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram lá atrás. Como a Bíblia diz em Coríntios, estas coisas foram nossos exemplos. O que aconteceu com eles, aconteceu conosco. Qual a primeira coisa que aconteceu? Nós não podemos permanecer, continuar sendo guiados pelo Espírito em um grupo de crentes. Tivemos que ter algo para pôr um nome para nós. Nós quisemos fazer uma organização. Então eles tinham formado o que fizeram. Alguém
teve uma revelação que as pessoas deveriam ser batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, em vez do Pai e Filho e Espírito Santo. Em vez disso, o que aconteceu? O antigo Conselho Geral teve que se tornar as Assembleias de Deus. O que aconteceu com o nome de Jesus? Tiveram que fazer uma organização chamada PAW ou PAJC, Assembleia Pentecostal do Mundo, ou Assembleia Pentecostal de Jesus Cristo. Tantas outras coisas. Uma ele vindo em um cavalo e outra vindo em uma nuvem. Aí foi onde vocês cometeram o seu erro. Aí é onde vocês pecaram horrivelmente, porque não deixaram como estava ser esse nome Jesus em todas as pequenas diferenças que você tem e assim por diante não tivesse corretas. Deus disse que Jesus diz toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Isto vai chegar a nada se não for de Deus. Se é de Deus, quem é que vai pagar isso? É isso, deixa Deus ser o governante, mas tivemos que nos organizar. Agora temos a unidade, dualidade, trindade e o que? Que coisa! Diriam-se contendendo um com o outro. Pequenos grupos, nós somos o amor. Estamos em uma minoria, somos a maioria, somos isso, somos aquilo, temos o melhor, temos mais dinheiro, temos mais missionários, temos, que coisa, nós não estamos divididos, nós não deveremos estar, todos nós somos um só corpo, uma na esperança, na doutrina, em um amor, sim, em amor. Avante, soldados cristãos, marchando para a guerra, com uma coisa diante de nós, não uma organização, mas a cruz de Jesus seguindo adiante. Sempre tem sido o homem que quer adicionar a sua parte, fazer o que eles chamam que deve ser feito. A mesma coisa acontece quando Israel teve a ideia de que eles queriam ter um rei. Deus era seu rei. Deus sempre quis ser tudo em todos para o seu povo, mas o homem quer fazer algo nisto, porque temos de ter presbitérios de distrito, temos que ter PhDs, doutores, temos que ter todos esses grandes títulos e assim por diante, para nós tornar alguém exemplar, como os outros irmãos que dizem, bem, eles brigam e lutam e mexem e ultrapassam para obter uma pena no seu chapéu. Como nós dizemos, ora, isso é uma desgraça. Isso traz incredulidade. A Bíblia diz, como vocês podem ter fé quando vocês veneraram um ao outro e coisas desse tipo? Como vocês aqui dentro temos que ouvi-lo, o bispo está aqui, temos que ouvi-lo, o presbítero está aqui, temos que ouvi-lo, tentando ser alguém na organização. Vocês têm que jogar fora tudo e ter fé em Deus.
Foi nisso que os pentecostais começou. Foi isso que os fez pentecostais. A palavra igreja significa chamados para fora. Israel foi chamado para fora. Pentecostes foram chamados e separados. Israel era uma igreja de Deus. Pentecostes era a igreja de Deus quando eles foram chamados e separados. Mas o que vocês fazem? Vocês têm que agir como o resto das pessoas. Vocês têm que fazer as coisas que eles fazem. Vocês querem ser como eles. Quando Israel quis um rei, o bom e velho Samuel, o profeta os chamou e disse: ouçam, eu quero lhes dizer algo. Em outras palavras, assim, vocês não querem ser como os filisteus, vocês não são como as outras nações do mundo. Eles disseram, os seus reis, mas vocês têm um rei, que é Jeová. Qualquer verdadeiro profeta diria isso, não orientaria vocês em alguma outra coisa, colocá-los aí de volta em Jeová. Deixe que ele siga vocês, deixe-o liderá-lo. Bem, eles quiseram ser como as outras nações, que de qualquer maneira. E o velho Samuel se levantou. Ele disse: Deus é vosso rei. Deus é vosso rei. Não tente copiar as coisas do mundo, das outras nações. Deixe-os ir em frente se quiserem. Se as outras pessoas querem que seus grandes tipos os enquadrem, bispo e pregadores, inchados e instruídos, e todos esse tipo de coisa de Hollywood, deixe que eles tenham isso. Mas isso não é para os filhos de Deus. O Espírito Santo é o nosso guia, ele é o nosso líder espiritual. Você não precisa dessas coisas. Eles as querem, deixe-os tê-las, não você. Isso não é adequado para você. Agora, nós observamos o que aconteceu. Samuel disse para Israel: Deus me enviou para ser vosso profeta. Eu já lhe disse alguma coisa no nome do Senhor que não veio acontecer? Pense nisso. Ele disse: tenho eu alguma vez lhe pedido dinheiro? Tenho eu tirado dinheiro de vocês? Acabei de receber uma carta, um irmão do Arizona, onde um determinado grande líder teve uma reunião. E nessa reunião de uma pequena igreja, de não mais pessoas do que as que estão sentadas aqui. Isto custou àquela igreja $6.000. Quem me escreveu está no conselho para ter o homem. E este é um dos homens que está na direção. Custou 10.000 para fazer a transmissão. E pense nisso, irmãos, o que $6.000 faria em um campo missionário, lugares que eu conheço, onde irmãos estão pregando o evangelho, sem sapatos e em seus pés. E nós colocamos milhões de dólares em enormes edifícios. Eu não estou falando de alguma certa pessoa. Eu estou falando da coisa toda. Grandes edifícios. Eu vi recentemente onde uma grande organização está aplicando 6 milhões. Eu acredito de 3 a 6 milhões de dólares em um prédio de escritórios, em missionários passado fome no campo. E nós pregamos que Jesus está voltando em breve.
Gente, de onde vocês podem tirar algum sentido nisso? Estou no limite do meu entendimento. Eu não entendo sua vida. A maneira que você vive diz realmente o que você pensa em seu coração. Jesus disse: se você fala uma coisa e faz outra, disse: você, hipócritas, como você pode falar coisas boas com as suas bocas e o seu coração está pensando em outra coisa? Suas ações falam mais alto que suas palavras, porque nós estamos crendo que Jesus está voltando e estamos fazendo essas coisas. Nós não teríamos nenhum tempo para essas coisas. Samuel disse: agora, digam-me se eu disse alguma coisa no nome do Senhor que não aconteceu. Não, eles disseram: tudo o que você nos disse aconteceu. Diga-me, quando eu alguma vez tomei seu dinheiro, diga-me. E disse: agora, se vocês vão agir como o resto deles, quando vocês trouxerem um rei aqui e substituírem Jeová por algum inferior, bem, eles disseram: você vê, esse será nosso rei e nós vamos ser como o resto deles. Ora, isso vai apenas funcionar melhor. Teremos um homem que nós podemos falar com ele, um homem que pode nos consolar, algum homem que será essas diferentes coisas para nós. Nós responderá: ó irmão, se você apenas for espiritual o suficiente, Deus te responderá. Eles tentam ignorar a própria questão do novo nascimento. Isto é o que acontece. Agora, as pessoas não podem pensar nesse novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo e assim por diante. Como você alguma vez pode ir à existência sem o batismo natural? Você não pode fazê-lo. Não há nenhuma maneira que você possa fazê-lo, que você possa ir à existência e ser capaz de caminhar e conhecer sem ter o nascimento natural. Está correto? Bem, a mesma coisa é no espiritual. Se você não é nascido de novo, simplesmente não sabe nada sobre isso. Como você poderá tomar um homem que foi contratar um grande grupo de pessoas, dizendo: eu tenho um negócio aqui. O homem vai para o seminário tão rápido quanto ele pode correr, correndo até o seminário. Aonde você vai, Senhor? Eu simplesmente tenho um grande projeto aqui. Estou indo buscar pessoas para me ajudar. Algumas pessoas para o quê? Para que me ajudar. Aonde você vai? Para o seminário. Eu vi nomes por todo lugar ali. Isso é o que é? Apenas nome. Isso é o que nós tomamos. Um monte de nomes pentecostais. Isto é certo. Precisamos de algo como vida nisto. Você não obtém vida em um seminário. Você poderá pregar-lhes toda a noite e todo o dia. Não há nada ali a se mover. Seu trabalho nunca estará concluído quando você disser às pessoas que o Senhor está vindo. Ou evangelizar e e sair às ruas e testemunhar e fazer algo para Deus. Como você pode fazer isso quando eles estão mortos?
Você tem que chegar a algum lugar onde há vida. Um homem tem que ser nascido de novo. A igreja tem que voltar para os princípios de Cristo. De volta aos novos nascimentos. De volta ao Espírito Santo. De volta às reuniões de oração da noite. Todos os lugares incendiados por Deus. Você diz, bem, eu pertenço à igreja, eu pertenço àquilo, você é cristão. Sim, eu pertenço a isto e aquilo. Isto é uma coisa produzida pelo mundo, tão boa quanto a sua maneira, mas eu estou tentando chegar a um ponto agora. Irmãos, esperem mais um minuto aí. Ainda, alguns de vocês, bons, antigos irmãos, denominacionais, honestos, não vão por aí se contorcendo e berrando, porque eu sei que vocês são bons irmãos. Como o menino que veio para comer um sanduíche, ele estava comendo e ele disse que aquele velho gato veio para cima e foi miando em torno dele. Ele viu sua cauda no chão, então apenas colocou um pequeno peso sobre ela, e o velho gato começou a miar alto, e sua mãe disse, Júnior, se você não parar de puxar a cauda do gato, eu vou até aí e te darei uns tapas. Deixe, mamãe, eu não estou puxando o rabo dele, eu estou apenas prendendo com um pequeno peso sobre ele. Ele que está gritando, ele é que está puxando. Isso é certo. Agora, observe, apenas um pouco de peso sobre o Evangelho, o que queremos fazer é colocá-lo onde ele pertence, e a igreja cometeu o seu erro fatal quando eles fizeram sua primeira organização. O que vocês fizeram? Você diz, bem, eles começaram a fazer as adições. Bem, se você fosse um verdadeiro crente sem Deus, Deus nos prometeu que se ele não plantou, ele nunca irá a lugar nenhum. De qualquer maneira, deixe isso. Ela vai chegar ao seu fim. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, exatamente. Mas eles simplesmente tinham que fazer isto. Agora, nós observamos que depois de todas as bênçãos que tinham vindo a Israel, eles ainda queriam. Êxodo 19. Queriam ter uma lei. Eles queriam ter algo que eles pudessem fazer por si mesmos. Alguns dias de sábado que pudesse manter, ou algumas ordenanças que eles pudessem cumprir, ou alguma outra coisa que estava que trouxesse até eles, que pudesse fazer por si mesmo. E se você pode fazer uma coisa para se salvar, então não há um pingo de graça nisso. A lei é que você faça em relação à graça que Deus mostrou-lhe por salvar você. Como eu já disse muitas vezes, eu não ando por aí com outras mulheres, porque estou com medo que minha esposa vai se divorciar de mim. A razão de eu não andar por aí com outras mulheres é porque eu amo minha esposa. É isso. Eu não acredito que você deva andar por aí, mas a lei não é o que
manda meu voto matrimonial é o meu amor. E essa é a razão pela qual eu amo a Deus. Não é porque estou com medo de Ele mandar-me para o inferno. Eu não acredito que Ele faria isso, mas porque eu o amo, tanto que eu não quero fazer isto. Há nada em mim para me obrigar a fazer isso. Eu amo muito. Eu não iria feri-lo por nada. Certamente eu amo. E quando os homens e as mulheres chamam a um lugar bem, em realmente deveria ficar em casa e ver se esse bom jogo esta noite, mas eu vou te dizer, eles vão pensar que estou desviando se eu não for à igreja. E você sentar lá e dorme de qualquer maneira, você poderia muito bem ter ficado em casa e visto algo que você teria gostado. Mas quando a alegria torna-se ao Senhor, o Senhor é a sua alegria. Você não pode ficar longe da igreja. Então você está chegando a um lugar, a igreja estava em melhores condições. E está chegando a algum lugar, a igreja está em melhores condições há 40 anos para a vinda do Senhor Jesus do que está hoje. Muito melhor. Eles estavam mais perto de Deus. Eles tinham mais Deus no meio deles. Eles tinham mais Espírito entre eles do que eles têm esta noite. O que aconteceu? Porque nós mesmos nos separamos, cada pequeno grupo por si mesmo. Isto por aí. E dizendo do outro lado, bem, aquilo lá é o velho poleiro de urubus. Isto é que eles são. Eles não têm isso. Nós temos a sua pequena diferença de doutrina e assim por diante. E Deus não lhes prestaria. O irmão Brano está aos dedos, tentando ter atenção a isso. Se não temos amor, que bem isso faz? Afinal, ainda que eu conheça todos os mistérios e entenda todos os mistérios de Deus, embora eu pudesse ter fé para mover montanhas e desse todos os meus bens aos pobres e tivesse o meu corpo queimado como um sacrifício e não tivesse amor, nada sou, disse Paulo. Coríntios capítulo 13. Vem, vocês perdem a coisa quando começam a separar-se. Separando não é ter fé. Quando você começa a separar-se, estamos nesse grupo. Nós, pentecostes, pertencemos a esse, não temos nada a ver com eles. E é tudo. O Espírito Santo, cada um desses grupos, todos falam em línguas. Cada um desses grupos tem bons e maus entre eles, da mesma forma como o primeiro grupo tinha. E eles sempre farão isso. E Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Então, quem lhe obedece, aquele que creu nele e aceitou isso, esse é o que lhe obedece. Então, Deus só dá para quem obedece. Vejam, mas temos que ter algo e fazer isso por nós mesmos. Queremos ser como os metodistas, como os presbiterianas, as batistas, a
católica, temos que fazer uma organização. Nós temos, essa foi a mesma coisa que Martinho Lutero falhou. Não Martinho Lutero, eles não iniciou isso. João Welles não iniciou isso. Foram os grupos depois deles. O que ele está querendo dizer aqui, gente, que antigamente tinha homem verdadeiro. Eles fizeram isso, eles foram caminhando na presença de Deus e foi trazendo a palavra de Deus. Só que depois deles, o povo se organizou e fez virar organização e tirou a palavra de Deus. E é isso que está acontecendo hoje em dia. Deles que iniciaram isso. Isso é certo. Eles não iniciaram isso. Não, Senhor. Eles tiveram isto limpo. Mas quando eles partiram... Está entendendo aí? Quando eles morreram, então se tornaram grupos. Então, a próxima rodada deles começou a se organizar, fazer denominações. E isso é apenas da mesma forma que foi lá atrás. No começo, no princípio, o grupo percebeu que era Deus, o batismo do Espírito Santo, e ficaram com isso. Eles estavam com a palavra de Deus, tudo estava certinho, mas o segundo grupo veio. Morreu os homens verdadeiros, veio os que estão nascendo agora. Só que eles não estão ficando com a palavra de Deus. Eles estão fazendo uma organização sem a palavra de Deus. Bem, nós temos que fazer isso. Temos que nos separar deles. Eles parecem não ter a fé. E nós temos isso. E nós vamos fazer o nosso grupo aqui. É isso que acontece. E nos afastar. Então, isso fez alguns líderes passarem por cima. E aqui, e se afastaram desses. E esses se afastaram por aqui. E ali, observe, foi exatamente a mesma coisa que Israel fez. Eles queriam, Êxodo 19, eles queriam uma lei, eles queriam algo que eles mesmos pudessem fazer. Eles tinham que ter algo para fazer nisto. Eles tinham que produzir grandes personagens, tinham que ter algumas obras que eles mesmos pudessem fazer. Deus proverá as obras. Se você apenas caminhar na graça, você ficará mais na obra do que você está agora, com a sociedade de ajuda das senhoras e todas essas outras absurdas que foram acrescentadas às igrejas. Jantares de sopa para pagar o pregador. De onde vocês tiraram tal coisa como esta das Escrituras? O dízimo paga o pregador. Ele tem que viver pelos dízimos do povo, mas tivemos que conseguir algo mais para fazer. Nós temos que ter a nossa parte nisso. Então, se eles não podem fazê-lo, há outra sociedade que vai fazê-lo. Outra sociedade. O caminho de Deus é correto. Dízimo e ofertas iam para Levi, que era o ministro. Se todo mundo pagasse seus dízimos, você não teria que ter nenhum jantar de sopa. Vejam, você adotaram outra coisa e deixaram os dízimos de fora. Dizem que é um argumento para o Velho Testamento. Eu gostaria que vocês provassem isso para mim. Isso é correto. Você não pode fazê-lo pela palavra de Deus. É uma ordem do Novo Testamento também. Deus dá uma ordem. Isso nunca pode ser alterado. Tem que continuar assim. Como o sangue.
Alguém disse, bem, eu digo a você, nós fazemos isso e aquilo, e nós temos credos, e tentamos educar as pessoas para Cristo, tentando denominá-las para Cristo. Estamos apenas lutando contra o vento. Isso não é bom, apenas um caminho para Cristo, que é através do sangue. Esse é o programa de Deus para começar. Ele não pode mudar. Amém? Nós viemos através de Cristo pelo sangue. E depois de receber o sangue, a química do sangue para tirar os nossos pecados, eliminá-los das nossas iniquidades. Então recebemos o Espírito Santo que está no sangue, que é o Espírito Santo que retorna sobre nós e nos faz filhos e filhas de Deus. Isto é ser. Então você é uma nova criatura em Cristo. Então você tem a mesma experiência que eles tiveram no princípio. Você vive os mesmos tipos de vida e faz o mesmo tipo de obra que eles fizeram no princípio. Assim, Êxodo 19. Em seguida, a Bíblia diz que era 11 dias de viagem do Monte Sinai a Cádiz. 11 dias depois de terem recebido as suas doutrinas de teologia, suas obras que queriam fazer, eles cometeram o maior erro que já fizeram. Em Cádiz, foi onde eles duvidaram da palavra de Deus. De quando eles estavam seguindo em linha com Deus, até que eles se doutrinaram. Então, quando o fizeram, eles cometeram o seu erro fatal, em não acreditar que a palavra de Deus era a verdade. E é isso que as pessoas estão fazendo hoje em dia. Não estão acreditando que a palavra de Deus é a verdade. Você fala com ela, lá na Bíblia está falando assim, assim, assado. A pessoa, isso aí é lá para trás, isso aí era no passado. Então elas não estão acreditando na palavra de Deus, que é a verdade. Por isso que o mundo está desse jeito. Eles tomaram suas organizações, as 12 tribos diferentes, enviaram um representante para ir lá e espiar a terra. 2 deles se aproximaram e trouxeram de volta provas. Eles trouxeram uma evidência de que era uma terra boa. Uma terra boa. Josué e Caleb carregaram esse gancho de uvas, talvez em seus ombros. Os demais provaram que disseram, que coisa, é tão bom, maravilhoso. Mas quando voltaram diante da organização, eles disseram, a oposição é muito grande. Nós simplesmente não podemos fazer isso. Não há necessidade de tentarmos isso. Ora, lá nós parecemos gafanhotos ao lado desses grandes gigantes do ensino, os bispos e doutores, e em divindade há apenas uma coisa como poderia os nossos poucos 2 anos de escola, a nossa escassa educação de escola primária, alguma vez se comparar com o doutor PhD, ou doutor LD, SQT, todos esses outros. Como nós vamos fazer isso? Como esses grandes camaradas, não é isso? Deus prometeu a terra. Educação não tem nada a ver com isso. Deus prometeu o Espírito Santo para qualquer um que o desejar.
desejar ouvir. Você não sabe separar o feijão do café? Diferença isso faz. Se você não puder dizer o ABC, que diferença faz quando que você tenha recebido uma experiência com Deus? Quando Pedro e Tiago foram presos, ou melhor, João, na porta fornalha, onde tinham feito um homem que era aleijado andar, e fizeram andar, que era o coxo, desde o ventre de sua mãe. E a Bíblia diz que eles eram homens ignorantes e iletrados, porém ainda assim eles tiveram cuidado, porque eles haviam estado com Jesus. Essa é a qualidade de um verdadeiro pentecostal. E não quantos graus você tem, quantos graus de bacharel e artes você tirou, ou se você é PhD, ou LLD, ou seja o que for. Isso não tem nada a ver com isso. É deixar que as pessoas saibam que você esteve com Jesus Cristo. É deixar que as pessoas saibam que houve algo lá atrás que colocou sua alma em chamas. Isto é Pentecoste. Às vezes eu vejo a maneira como a igreja está ficando. Deixa a igreja batista para me tornar um pentecostal. Deixe-a por considerar que eles tinham algo. Mas quando eu chego lá, estava tão fortemente organizada como a batista era. Pior, isso é certo. Agora vamos sair e olhar ao redor. E vejam 11 dias de viagem da teologia para a desgraça toda, desde os dias que eles obtiveram a lei até eles finalmente entrarem em credulidade total. Aqui tem dois de volta que tinha a evidência. A igreja pentecostal, 40 anos atrás, trouxe de volta uma boa evidência de que havia uma terra além, porque eles tinham uma evidência de falar em línguas. Mas, irmãos, essa não é a única evidência. Não só tinham boas uvas, mas tinha leite, tinha mel fluindo, tinha tudo. Porém, eles ficaram satisfeitos apenas com as uvas. E disseram, é isso, eu acho que é isso tudo. Isso é o que a igreja pentecostal tem feito. Atos 2:4. Atos 2:4. Atos 2:4. Que você conseguiram muitas uvas. Eu acredito que se tornou de uvas reais para uvas de gambá. Uvas azedas. Atos 2:4. Até que quase se tornou um pregador 2x4. Isso mesmo, para sugar ao redor de alguma organização. Uma coisa, não me pague, eu sou livre para pregar a Bíblia. E quando Deus me deixar viver, eu vou estar ali como um testemunho contra o erro. Eu não importo onde, não, nada de errado com a organização. A organização está tudo bem. A lei estava tudo bem, servindo o seu propósito. Isso é verdade, mas a lei não fez nada por eles. Isso não lhes deu nenhuma graça. A lei não os levou até a terra prometida. Não, Senhor. A lei cessou. Josué os levou ao outro lado. E Moisés
o legislador, morreu. E assim a organização das igrejas vai morrer. E a graça e o poder de Deus e do Espírito Santo voltam para a igreja para arrebatar a igreja para a terra prometida. Sim, Senhor, isso serviu aos seus propósitos. Então eu vou encerrar aqui, gente. Eu li as páginas aqui, né? Eu estou na página 17. Na próxima eu leio na outra. Eu estou lendo a igreja escolhendo a lei ao invés da graça. Eu vou colocar o hino para vocês aqui, né? Senhor Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra que foi lida. O Senhor nos fala nessa mensagem, Pai, que o Senhor caminhou com eles e eles estavam 3 dias a chegar à terra prometida. Eles ficaram perambulando, Senhor, por vários dias ali, porque eles se organizaram e não ficaram com a tua palavra. 2 pessoas foram lá, Josué e Caleb, acharam uva, leite, mel e trouxeram a prova, mas a maioria da organização, que isso se tornou uma organização. E hoje em dia é a mesma coisa. As igrejas, a vez de ficar com a palavra do Senhor, está se organizando. Mas tem pessoas que têm uva, pode falar em línguas. Tem pessoas que podem ter outros dons, mas não tem a palavra do Senhor completa, Senhor. E eles estão organizando e falaram, nós não podemos com aqueles gigantes, e descreram da tua palavra, Senhor. O problema do mundo hoje em dia, Senhor, é eles estar se organizando nas igrejas e não estar ficando com a tua palavra, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa abrir o entendimento das pessoas, que elas possam captar essa mensagem, o que o Senhor está passando para nós. Que no princípio o Senhor vinha caminhando com eles, mas chegou até um certo momento, eles deixaram de caminhar com o Senhor e se organizaram, fizeram a Igreja Assembleia de Deus, fizeram a Batista, fizeram a Presbiteriana, a Pentecostal e deixaram a tua palavra, Senhor. O Senhor está nos atentando para que nós possamos voltar à tua palavra. Eu lhe peço, Senhor, que as pessoas possam estar entendendo isso. Te agradeço, Deus, de já, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos colocar um hino agora. Que Deus nos abençoe. Vou mostrar com vocês quem está aqui comigo, né? O Félix que está lá. Tô ligando lá, né, gente? Tô ligando lá, mas eu vou mostrar vocês aqui. Olha como é que fica, ó. Vou mostrar no TikTok e no... Aqui, quem tá comigo aqui, ó. Aqui como é que fica. Ah, como é que fica comigo, ó. Dá pra vocês verem. Fica aqui comigo, desse jeito. Essa é a branquinha, gente. A gatinha que me adotou. Vou mostrar aqui também no Instagram. Aqui, ó. Fica comigo aqui escutando a palavra de Deus, ó. Escuta também, ó. Gosta de estar presente, ó. Só pra vocês verem. Então, ela escuta a palavra, né, Branca? Ela também gosta. Então, vamos lá. Vamos colocar o hino. O hino. Né, Branquinha? O Félix não tá aqui, gente, porque o Félix... Terminei aqui, né? Eu não mudei a página, né? Senão amanhã eu já leio tudo de novo. O Félix está no sofá porque o Félix não tá tão bem igual a Branca, não. A Branca tá boa. O Félix já não tá tão bem, não. Né, Félix? Ó, né, Branca? Então, vamos lá. Vamos colocar isso aqui, ó. Mis
mas através do seu sangue forte sou. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida, guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra, quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente, és a minha porção. Cante conosco a salvação. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida, guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra, quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente, és a minha porção. Aleluia! Me achego a ti, me achego a ti, rendido estou, necessito de tua graça e amor. Sei como estou, fraco sou, mas através do seu sangue forte sou. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida, guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra, quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente, és a minha porção. Cante, igreja, conosco a salvação. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida, guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra, quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente, és a minha porção. É suficiente, é suficiente, és a minha porção. É suficiente, é suficiente, és a nossa porção.
Estive diante deste juiz, ele é Deus justo e soberano. E eu não tinha como me defender, merecia a minha morte. Mas quando ele deu a sentença, olhou pra mim e disse assim: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou o poderoso rei juiz. Desceu em nossos dias para julgar o mundo de pecado com justiça. Embora hoje não receberam, rejeitaram a palavra e seu poder, a noiva eleita permanece fiel, caminhando nesta mensagem. E Deus, quando olha pra ela, ainda diz: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Cristo é o coração de Deus, com seu próprio sangue me libertou, e não importa mais quem eu fui, pois quando Deus olha para mim, diz assim: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei
se tornou. Esse juiz, meu defensor, se tornou. Esse juiz. Então, uma boa noite. Uma boa noite. Um bom dia, né, gente? É o que eu faço live de noite. Então, um bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar a live, né? É 1 hora de live. O TikTok aqui já encerrou, né? Só está esperando terminar o hino. Então, tenha um bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.